Agora, se você gera conexão, se você cria empatia com o cliente cria empatia com você, as coisas fluem bem melhor. Até para você escrever aquele resumão lá que você faz, descreve aí para mim o que aconteceu. Se a pessoa está tranquila do seu lado, ela escreve muito melhor e isso facilita você buscar a legislação para aí. Evaristo, como eu disse aqui anteriormente, durante a semana a gente fez algumas postagens no Instagram, divulgando aí o nosso tema de hoje, que seria a oratória para advogados, né? Sim. E foi me apresentado alguns temas que a gente pudesse estar falando aqui hoje, tirando dúvidas, esclarecimentos e trazendo ensinamentos dentro dessa atuação aí da advocacia, né? Sim, sim. E a gente separou alguns pontos aqui, inclusive um até que não é específico da advocacia, mas tem totalmente ligação com o direito também, e que é importante que a gente trate ele para aquelas pessoas que precisam melhorar a sua dicção, né, oratória, vamos assim dizer. Sim, sim. Certo? Bom, Beleza, manda bala. Vamos lá. Lembrando aí que tudo pode, a galera pode até mandar pergunta aí, que depois talvez a gente responda essas danadas, se tiver tempo, né? pode ficar à vontade aí com os questionamentos também, ainda que não seja da área do direito, o Evaristo está aí para aproveitar, Vamos para a gente aproveitar. aproveitar o máximo dele. Bom, é o seguinte, Evaristo, nós da área da advocacia, nós iniciamos a oratória em si desde o primeiro atendimento com o cliente, né? Sim, Via de regra, a Faculdade de Direito não é diferente. Nós aprendemos o direito material, as leis, mas a oratória específica não tem aquela matéria separada ou trabalho separado para aprofundar isso. Então a gente tem que regaçar as mangas mesmo e correr atrás dessa preparação. sim. Então, assim, uma das questões que é muito levantada, a gente vê isso discutido em processos judiciais, também talvez em mídias, é sobre o termo a utilização de termos jurídicos, jargões jurídicos. Qual que é a importância de utilizar aquelas palavras difíceis, temas em latim, desde aquele primeiro atendimento ali com o cliente até seja num processo, já dentro de uma seara judicial. Então, aí tem um negócio muito interessante e é muito específico da área de vocês, né? Se pensar bem, a área de vocês, ela é conhecida e tem diversos momentos que a gente até brinca, não, fala minha língua, doutor, porque desse jeito eu não vou fazer nada com o senhor, é mais ou menos assim. E como eu Certo? sempre defendo, o nosso foco tem que ser quem está nos ouvindo, ponto. Uhum. E no caso de um advogado, no caso de um juiz, no caso de um promotor, se ele não, na hora dele se pronunciar, se ele não adequar o seu conteúdo, se ele não adequar a sua fala, a sua escrita, se precisar de escrever, né, ao público que ele está conversando, a chance de a gente ter diversas interpretações, ou talvez nem interpretação do que ele está falando, é muito grande de não ter nada disso. Para Uhum. quem é um advogado autônomo, que está ali na luta, está buscando cliente, está fazendo a coisa acontecer, isso é de suma importância para que ele consiga fechar os contratos dele. Porque se você pensar que tem um amigo, ou que tem um cliente, que ele é bem humilde quando se trata de educação, de escola, e você vier com juridiquês para ele, com certeza ele vai sair de lá falando que você é o melhor, mas ele não entendeu nada. Certo. Com certeza não. Pode acontecer dele sair de lá falando que você é o melhor, mas ele não entendeu nada. E se ele não entendeu, quem que falhou nesse processo? É ele que não tem escolaridade ou é você que não conduziu conforme o perfil do seu cliente? Com certeza, né? Não Você tem nem o que trazer, discutir. com certeza. E assim, a importância dessa questão aí do entendimento, até porque um processo judicial hoje, a gente sabe, muita gente sabe que já teve em algum litígio, que é demorado, é anos. Então, assim, um dos pontos principais que a gente vê no atendimento com o cliente é justamente a falta de alguns esclarecimentos, né, sobre Uhum. durabilidade do processo, ou como são os procedimentos do processo. Então, talvez daí esse excesso de juridiquês, de termos jurídicos, atrapalharia, né? Com certeza. E aí eu digo para, assim, de carteirinha. Se você é um advogado e vai fazer uma palestra, tenta identificar a maioria do seu público. Identificar a faixa etária, identificar o perfil, se é mais homem ou mais mulher. Se for mesclado, você passeia por todos os lados. Mas se você tiver um perfil muito direcionado, a melhor coisa que você faz é estudar esse perfil e aprender a forma de falar com esse perfil, que você conecta muito mais do que você ficar falando só o que você acha que é importante e bonito, Uhum. e as pessoas, peraí, esse cara não sabe onde ele está. É tipo a questão de vestir, né?
o advogado tem um padrão de terno e gravata o tempo todo, mas eu aconselho, não quer dizer que tem que ser, não quer dizer que eu tenha razão, mas se você vai numa universidade hoje, principalmente hoje, né? Antigamente as pessoas eram um pouco mais formal. Eu lembro que na minha época eu até gostava de ir de chinelo para a universidade. Eu tenho amigos que lembram de mim só porque eu ia de calça e chinelo. Só não ia de bermuda de muita vergonha, mas chinelo eu ia por quê? Eu ficava o dia todo de sapato, uniforme, de 5 dias na semana, 6 dias na semana. Aí chegava à noite, eu queria dar uma relaxada. E aí, e hoje não, hoje já tem, a galera já vai de bermuda, de tênis, hoje não, né? Já tem um tempo para cá. Bermudão, tênis, um pouco mais tranquilo, até para dispersar essa questão da formalidade do dia a dia. E aí você vai falar no auditório com alunos desse tipo, se você vai de terno e gravata, é óbvio que você tem que tentar se impor no seu currículo e tal. Mas se você vai de um blazerzinho ou vai só com a camisa mais esportiva, com certeza você vai ter uma conexão maior. E nosso objetivo é fazer com que aquele público conecte com a gente. Se não conectar, não adiantou você ir lá de terno e gravata, com um brochezinho bonitinho, cabelo cheio de gel, cortadinho igual o seu tá aí. Tá vendo a diferença, né? Não adianta nada, você tem que criar conexão com a galera. Criou conexão, tudo funciona, tudo fica bacana e as pessoas consideram. E aqui tem a preparação exclusiva para hoje, viu? Não, aqui também. Fui ali, joguei uma água, passei um livinho aqui e o pau tá quebrando. Tá certo. Bom, outra questão que foi apresentada para nós é o seguinte: dentro da atuação, nós temos diversos momentos que nós temos que utilizar da palavra, não da escrita mais. A gente ingressa com uma ação judicial, começa ali a escrita, a petição, entre outros documentos, mas tem alguns pontos específicos que a gente trata de forma verbal. Em audiências, por exemplo, nós temos um momento de fala, nós temos um momento de sustentação oral perante o Tribunal de Justiça, e no direito ele é separado por ramos, né? Então, tem uma área do direito que ele trabalha com essa sustentação oral num período menor, e tem uma outra área do direito, que é o direito penal, que eu já tratei com você em outras oportunidades, que é sobre o Tribunal do Júri, que ali, propriamente dito, é um espaço amplo, é uma hora de fala inicialmente, né, de fala para poder explanar e convencer os jurados que ali estão sobre a condenação ou não daquela pessoa que está sendo julgada. Então, iniciando aqui no ponto da sustentação oral que foi apresentado. No juizado, por exemplo, ou em sede de recurso, em Tribunal de Justiça, é dado no juizado ali 10 minutos, no caso de recurso, na turma recursal, e no Tribunal de Justiça 15 minutos, para que o advogado faça a sua defesa, sua sustentação oral, das suas teses jurídicas. Considerando o lapso, o tempo exímio, aí 10 minutos de um lado e 15 do outro, o que seria importante ali para tentar concentrar um conteúdo de qualidade, né, que você precisa ter ali naquele momento para você defender o seu cliente, e sem afastar também os pontos principais que você tem que abordar daquele tema ali. Sim, nós estamos falando para um juiz, para convencer um juiz, é isso? Nesse caso de sustentação oral, seja de turma recursal, que é do juizado, ou no tribunal para o juiz, via de regra um colegiado, são 3 juízes. Colegiado, perfeito, isso. Perfeito. Então, primeiro, a regra é quase que a mesma para todos. Primeiro você tem que ter conteúdo de causa, você tem que saber o que você está falando, e depois você tem que transformar esse conteúdo em algo muito acessível para quem está te ouvindo. Quem está te ouvindo nesse momento não é seu cliente, quem está te ouvindo é o juiz. E o juiz não vai querer ficar ouvindo jargões baixos, não vai querer ficar ouvindo coisas que não seja aquele conteúdo que ele está acostumado a escrever e a falar com seus colegas de profissão. Então aí olha o tanto que muda. Uma coisa é você falar com seu cliente e mostrar para ele o caminho, falar o que tem de razão, o que não tem. Outra coisa é você falar para juízes, ou falar até para promotores. Aí você muda o seu papel, é uma arte. Você vê tantos livros aí, a arte de falar em público, porque é uma arte. Você tem que interpretar conforme o ambiente que você está. E nessa condição aí que você tem 10 a 15 minutos, é muito interessante você repartir isso aí. Eu chamo aqui do IDC, né, que é a regrinha da professora de quinta série. Você fazer uma introdução para tentar quebrar o gelo, para o juiz ou o promotor tentar aliviar a tensão do processo. Depois dessa introdução, você entra nas partes técnicas. Se possível, para não perder a linha de raciocínio, você tenta dividir em tópicos. Vamos lá. Primeiro, senhor excelentíssimo juiz. Segundo, senhor excelentíssimo juiz. Terceiro, quarto e quinto. Que você garante uma linha de raciocínio conforme você se planejou. Tem gente que tira isso de letra, tem gente que precisa
fazer esses marcos, quem está com algum receio, talvez a primeira audiência, talvez a audiência mais importante da vida dele, faça isso, vincule a linha de raciocínio a primeiro, segundo, terceiro, ou A, B, C, D, ou, como que é? Dando outros exemplos aí, primeiro ABCD, vamos nessa, que eu não vou conseguir pensar em outra aqui não. Mas você Técnicas de memorização. Sim, aí você correlaciona e ali você não perde a linha de raciocínio. Pelo menos diminui a chance de perder, né? Claro que o nervosismo do momento pode fazer você esquecer tudo, falar tudo bagunçado. E uma coisa é fato, a linha de raciocínio bem feita é o que vai fazer o juiz conseguir acompanhar todo o processo e ver lógica no que você está defendendo. Ou no que você está acusando, dependendo do seu lugar, entendeu? Certo. E nesse caso específico da sustentação, existe um ponto estratégico de olhar? Porque, em tese, nesse momento da sustentação oral, você fica engessado. Tem um ambiente ali fechado para você ficar e você não consegue circular e andar. Existe ali um local específico para você olhar, firmar o olhar, olha um por um, até porque eles não ficam, via de regra, os três à sua frente. Ficam um na frente, um de cada lado. E como se portar nessa questão do olhar enquanto fala? Vamos lá, eu vou te devolver essa pergunta. E aí, se você tiver certo ou errado, a gente corrige aqui se tiver errado, na verdade. Vamos lá. O que você acha? Você tem 3 pessoas que estão avaliando o seu trabalho, só que em posições diferentes. Eu tenho 10 a 15 minutos para falar. Se você olhar só para um, o que vai acontecer? O que eu disse lá no início? Eu não preciso de conexão? Conexão, correto. Né? O que você faz? Pensa importante olhar para todos, né? Apresentar um tema para aborda dentro daquele tema, tenta mesclar os olhares, talvez para chamar a atenção. Até porque um trabalho que é feito antes é conhecer um pouco de quem está analisando ali, os juízes que estão ali. Então, talvez, dentro daquele tema que você está tratando, seria fundamental, talvez, focar no juiz que tem mais proximidade, afinidade com o tema, assim? Bom, se eu tenho 3 juízes e você consegue identificar isso, é aquela velha historinha. Eu até falo que se você tem que conquistar alguém numa palestra, que conquiste 50% do público mais 1%. Então, 51%. Não vai querer conquistar 100%, porque depois você não conquista e fica frustrado. Só que esse 1% tem que ser esse 1% que está passando tem que ser aquela pessoa que vai te promover, aquela pessoa que vai comprar seu produto, aquela pessoa que vai comprar sua ideia. Se você sabe que dos 3 tem um que é o mais entendido, é o cara que tem respaldo jurídico, se ele falar, a tendência dos outros 2 é segui-lo, então é interessante que você direcione mais energia para ele. Porém, se você excluir os outros 2, você desconecta. Isso significa indiferença, que, ao meu ver, é um dos pecados mais gritantes aí da oratória. Você não dar atenção devida para as pessoas que estão ali. Você ser indiferente, você falar só para um e deixar os outros 2 aqui do lado, sendo como um espantalho, alguém parado ali que não serve para nada ou que não tem função dentro do processo, entendeu? Entendeu? E assim, não é incomum acontecer, em alguns casos, de talvez o juiz intervir, a fazer um apontamento, ou chamar a atenção, literalmente, de alguma questão apresentada que diverge do processo, ou diverge do assunto que está tratando, e isso pode causar tipo um travamento, um espanto. E assim, qual que é a forma da gente tentar retornar aquele ponto de raciocínio, ou tentar abaixar a adrenalina, a timidez ali daquele momento da chamada, vamos assim dizer? Bom, vamos lá, são 2 pontos aí. A adrenalina, dependendo do momento que você estiver do processo, ela já vai ter passado, ok? Certo. Ela volta se você for questionado de algo que você não esteja preparado. Aí ela pode voltar. Mas não necessariamente ela volta no mesmo nível do início de uma audiência, ok? Certo. E o que eu faço? Vamos lá, se eu fui questionado, se eu fui indagado, arguído ali para algo que eu não estou tão preparado ou que eu não consegui formar a linha de raciocínio ainda no meu cérebro. Eu dou um passo para trás, um passo para trás que eu falo no que eu estava falando, ganha-se um tempo, esse tempo é tempo de segundos, para ver se você consegue dar andamento na sua conversa. Tipo, eu estou aqui falando, Clóvis, você disse aí na sua petição isso. E você já estava falando agora mesmo. Aí você começa a falar e alguém te intervém e você quebra a linha de raciocínio, você volta no início da sua fala de novo. Como eu disse, olha uma estratégia que dá para ser trabalhado. Como eu disse,
isso, e tenta ganhar um tempo para você montar de novo a sua linha de raciocínio. Isso funciona muito tranquilo e muito adequado quando você está nervoso. Agora, uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça: parar, ficar em silêncio, respirar, não mata ninguém. Você Não pode faz fazer mal. isso, entender? Não faz mal. Você está lá. Espera aí, pessoal. Respira, só um minuto. Pede um minuto, licença, só um minuto. Forma a linha de raciocínio e fala. Se você analisar, depois quem estiver nos ouvindo aqui, você tenta verificar como que é a oratória do Barack Obama, para você ver. Ela é muito pausada. Parece que toda hora ele está pensando no que ele vai falar. O tempo todo, o tempo todo. Meio de lado assim e falando. Pensa Meio de lado primeiro. e falando. Entendeu? Então isso é importante também. É claro que se bem usado, você não pode usar isso o tempo todo para numa petição, só um juiz, num julgamento. Né? Só um juiz vai falar: ô, meu filho, anda mais aí que eu tenho mais 10 processos aqui para seguir só hoje. Entendeu? Uhum. Certo. Bom, nos outros pontos que a gente foi abordado aqui, enviado para nós, foi do Tribunal do Júri. Opa, isso aí já é um pouquinho mais aprofundado, como a gente Tá. já tinha trabalhado com ele naquela época, né? Sim. E assim, Esse, a gente vê nos filmes, principalmente dos Estados Unidos, a gente vê em séries jurídicas, aquele tribunal, o juiz lá em cima, advogado batendo do outro, e promotor do outro, e etc. A gente sabe que no dia a dia, no comum, isso não acontece. Então, sim. próximo daquilo que a gente vê nos filmes é no tribunal do júri, né? Então, para quem está nos vendo e não sabe o que é o tribunal do júri, é uma sessão num plenário de julgamento, onde está sendo julgado pessoas que cometeram crimes dolosos contra a vida, né? Pessoas que cometeram ali crime de homicídio, de aborto, de infanticídio, específico desse tipo de crime, que ocorre esse julgamento em plenário. Não é Sim. um juiz que dá a sentença, né? O juiz preside ali a sessão. E é igual nos Só. Estados Unidos, fica o juiz lá do lado, o promotor acusando, o advogado fazendo a defesa e 7 jurados aqui no Brasil sentados analisando ali as defesas e acusações para chegar num veredito. Essa é a Sim, questão. sim. Então, a diferença aqui é que nós temos, primeiro, 1 hora de fala, Tempinho inicia-se com a maior. acusação, um tempo maior, inicia-se a acusação, depois a defesa tem seu momento de apresentar suas considerações ali. Só que, mais importante ainda, lá quando a gente fala de sustentação inicial, a gente está falando com pessoas entendidas, juízes, né? Sim. Já são formadas em direito, têm conhecimento jurídico. E aqui no Tribunal do Júri, não. Os jurados são pessoas comuns, né? Ali você vai encontrar pessoas de todo nível de escolaridade, de entendimento, de vivência, que não têm conhecimento via de regra jurídico nenhum. Nós temos que convencer eles de que o nosso cliente, nesse caso, ele é inocente ou o promotor de que ele é culpado. Culpado. Como trabalhar o convencimento ali e principalmente nesse tempo maior de 1 hora para a gente manter a atenção dessas pessoas, né, durante esse período. Vamos lá. Uma perguntinha aí para quem está nos ouvindo. Você tem condição de analisar antes de ir para o tribunal o perfil ou as características ou alguma informação pessoal do júri? Ou Antes você de chega lá e iniciar, não conhece ninguém? Você, como advogado de defesa, você chega lá e não conhece ninguém do tribunal do júri? antes de iniciar a sessão, são Sim. convocados 25 jurados para aquela sessão daquele dia. Sim. E ali, tanto a defesa como a acusação pode fazer algumas eliminações, né? Mas assim, você não tem um currículo da pessoa, Não. você não tem aquele histórico que ela nasceu e tal, fez isso, não é assim, né? Então você Entendi. faz uma análise com poucos elementos ali daquele momento e principalmente por postura, visualização, você tem que fazer Visualização, uma roupa que está roupa que está vestindo, vestindo, se o cabelo está justamente. arrumadinho, se não está, entendi. Aí ali faz a seleção, o sorteio, você pode eliminar, é feito um sorteio e o advogado Sim, sim. e a acusação pode fazer algumas eliminações e findar em 7 jurados que vão ser o conselho de sentença. Ok. Então vamos lá, nós temos 1 hora. Agora uma dica importante aí, ó. Essa 1 hora tem que ser dividida em algumas pausas, algumas etapas bem interessantes. Nós já falamos lá de quebra o gelo, desenvolve e depois a conclusão. Geralmente, as pessoas lembram muito bem da conclusão. Então, nós temos que preocupar com a conclusão. E a conclusão não pode ser outra palestra. Eu não sei se você já foi a alguma palestra que a pessoa está lá com o microfone e esse microfone na mão, a hora que ela fala, agora, para finalizar, eu vou falar para vocês, papapá, começa outra palestra. Mais 1 hora de finalização. Sim, aí eu trago um exemplo, quando você vai lembrar, quem está nos ouvindo vai lembrar direitinho. Quando você estava na sala de aula quando era adolescente, boa noite, filha. O que acontece? Quando o professor falava,
finalizando, o que acontecia? O que a turma já fazia? Guardava o material e vamos Já embora. começava a guardar o material, ou seja, a partir dali, tudo que o professor falasse, Acabou. acabou, não ia ouvir mais. Então, isso é muito interessante, a gente tomar esse cuidado e até evitar essa palavra, finalizando, terminando, para encerrar e tal, porque se você deixa o gostinho de quero mais, se você encerra sem as pessoas estarem esperando, é muito legal, porque elas ficam com vontade de querer saber mais, ainda mais no momento desse que você está defendendo uma pessoa. Agora, 1 hora é um momento, é um tempo que pode ser muito maçante para quem está ali e é voluntário, ok? Sim. Que realmente, geralmente os júris são voluntários. Geralmente não, são voluntários. São voluntários. Você vai lá e se candidata Se para ser candidato, júri. beleza. E ele é voluntário. Se você chega com uma coisa muito monótona, é claro, é nítido que vai acontecer das pessoas não interessarem no que você vai fazer. Porém, se você chega um negócio muito para cima, muito agitado, chega uma hora que cansa as pessoas. Então, 1 hora merece você ter altos e baixos. Falar um pouquinho mais alto, falar um pouquinho mais baixo, olhar no olho de cada um. Como você tem 1 hora e você tem 7 jurados, vale muito a pena você olhar no olho de cada um. Se você puder contextualizar com cada um, melhor. O que é contextualizar? Você pegar o caso e falar, você, fulano, olhando, ou tal, não sei se o nome fica na frente, né? Mas você, imagine isso, isso e isso acontecendo na sua casa. E você, Beltrano, imagine isso e isso acontecendo na sua casa. Ou acontecendo na sua relação, com seu marido, com sua esposa. Quando você contextualiza, você conecta com a pessoa. Se ela estiver no mundo da lua, ela volta e começa a te assistir, continua te assistindo. Uma das coisas que eu acredito que pode acontecer muito nessa questão do júri é a pessoa não entender o processo na hora que você está falando, não entender o que aconteceu. Porque ela perde partes, é aquele momento que ela está pensando na morte da bezerra e você está falando, e talvez é o momento mais importante da sua fala. E aí, Certo. os momentos mais importantes, algo tem que ser feito. Eu até lembro de você mostrar o vídeo lá do colega que virou uma Deu mortal no mortal tribunal do no júri, tribunal do justamente. júri e saiu e deixou a bronca lá com o colega dele. Isso é uma forma de, peraí, eu quero chamar atenção, então vou chamar atenção de um jeito que aqui é o ponto central da minha audiência. Você definir os pontos centrais e saber usar, a gente diz que até falar baixo ajuda, e muito. Se você definir, não, aqui nesse momento é o ponto central, eu falo alto. Nesse momento que é outro ponto central, eu falo baixo. Aqui eu volto a falar um pouquinho mais alto. Aqui eu fico em silêncio 30 segundos e deixo as pessoas pensarem. E depois eu argumento. Tudo isso são estratégias que a gente pode usar e durante 1 hora você vai criando essa dinâmica para não ficar monótono. Não sei se Certo. consegui te responder, se faz sentido para você, mas... Não, faz todo sentido, até porque, igual você falou, não necessariamente tem que usar essa 1 hora, mas via de regra, como os crimes que estão sendo julgados ali são bem específicos, a gente tem que tentar mostrar em detalhes o que foi que aconteceu naquele dia. Ninguém estava lá, né? Sim. Ninguém daquela sessão estava presente ali. A gente tentar demonstrar o que ocorreu ali. Inclusive já tem no YouTube, tem outros canais de divulgação, vídeo de simulando com arma de fogo desmuniciada, simulando como que foi o disparo de arma, se foi com algum outro tipo de arma branca, por exemplo, usando um bastão para simular, passando vídeos, Sim, uma sim. espécie de um teatro ali mesmo para contextualizar, para demonstrar como que foi o ocorrido, vamos assim dizer, né? Então isso é importante também. Legal, legal. E Tá. vamos lá, vamos pegar uma brecha aí. O que é didática? Aquele melhor professor seu, ele usa todas as ferramentas que nós temos dentro da sala de aula para transmitir o conhecimento. Se eu posso simular, se eu posso colocar participantes, se eu posso interagir com um ou outro, é a melhor coisa que a gente faz. Porque a gente não fica só como sendo dono da razão. O advogado não é o dono da razão sozinho. Até para quebrar um pouco o nervosismo, se você coloca alguém do seu lado fazendo uma dinâmica, ajuda a diminuir a adrenalina. Principalmente para quem está começando, seu primeiro júri. Isso é muito importante, dividir essa adrenalina. E coloca alguém do seu lado que ela será dividida. Isso é fato. Nós já fizemos assim, vários momentos. A gente, nos treinamentos, tinha um aluno que, assim, travado, eu estou dando exemplo, travado. Quando a gente trabalha a palestra dele, coloca uma dinâmica e ele começa a palestra nessa dinâmica com a participação de alguém, ele depois de 3 a 4 minutos ele se solta. Por quê? A adrenalina já passou. Aí ele toma consciência e ele continua dando a palestra ou a apresentação que ele se preparou para isso, entendeu?
E além da fala, e essa questão de gesticulação, movimento, que acontece muito. Às vezes falar, balança muito a mão, balança muito o corpo, e Até anda de um lado para o engraçado. outro. Até engraçado. Esses dias minha esposa estava mostrando um vídeo de um repórter que estava falando, tipo, o que ele estava falando não tinha nada a ver com o movimento que ele estava fazendo. Tipo, vou tentar lembrar que ele fazia um movimento mais ou menos assim, ó. Isso é um movimento de serenidade, de expansão. E Mas ele estava falando de coisa apertada, pequena. Aí você está falando de coisa pequena fazendo isso aqui com a mão, entendeu? não, Então não isso faz não, sentido, né? Não, não e casa com a fala. não casa com a fala. E nossos olhos captam muito a nossa comunicação. Nós estamos aqui falando, as pessoas estão vendo mais, estão ouvindo mais o que a gente está fazendo do que o que a gente está falando. Só para você ter uma Uhum. noção. É a sobrancelha que mexe, é o sorriso, é o olho que pisca diferente, é o tom da voz, a intensidade da voz, entendeu? Ó, entendeu? Certo. Tô com entendeu hoje que tá o bicho, hein? Outro ponto aqui que a gente trouxe, tem muitos amigos advogados, outros não atuam na área, mas se preparam para o concurso público, né? Sim. Muita gente já passou por essa etapa, outros ainda estão Oh, passando, e tem um momento que é a prova oral de concurso público. E ali é uma sabatina, né? Você está sim. sendo sabatinado para você demonstrar conhecimento, né? Existe ali uma postura, uma fala, talvez um erro de uma resposta, como voltar atrás para corrigir. Tem uma técnica, algo assim? Vamos lá. Antes de eu falar de técnica, eu vou falar de experiência. Experiência com. Se você olhar o primeiro episódio no canal do YouTube, que a gente fala lá o Big Bang do caos, é o início. E aí tem uma pergunta lá, inclusive para o Igor, que está nos apoiando aqui, ele faz que é o que você pensa para o futuro? E aí eu digo que imagino 2050 um sistema educacional onde a oratória seja uma matéria Uma, da grade obrigatória curricular. e básica, desde a, sei lá, da terceira série. Nós já temos estudos aí em Cambridge que você tem, na terceira série lá do primário, os alunos já aprendem melhor matemática e ciência quando você introduz atividades com oratória. E aí você ter isso no currículo educacional até formação. Se você vai em Harvard, Harvard é uma cadeira, uma grade obrigatória para todos os cursos. Só que lá, assim, não é oratória, lá é retórica. É muito o que você está me perguntando aí. A pessoa perguntar e você é, Responder. responder aquela coisa. Não é uma oratória se você ficar só falando, falando, falando e as pessoas ali ouvindo. Entendeu? Então existe essa troca. Por isso que administradores, os estudiosos lá têm uma facilidade muito grande de falar. Mas aí, voltando à experiência que eu estava querendo dizer para vocês, se você vai na Argentina, aqui do lado, e fazer medicina, as provas dos alunos lá são duas provas que tem no ano. Duas. Uma no final de junho, não, final de junho não, uma em agosto e uma no final de dezembro. E as provas são orais. É do jeito que você está falando, um aluno estuda, ele passa na frente de uma. Ele vai mudando de cadeira, ele senta na frente de um médico e o médico começa a perguntar para ele sobre a matéria. Ele responde, o médico dá uma nota, ele passa para outra cadeira. E isso ele vai fazendo com várias pessoas. É. Olha a diferença. Diferença, o A nível de diferença cobrança, né? a diferença de você fazer uma prova escrita, que você pode ir ali estudar tudo e depois que você faz a prova esquece tudo. Outra que você tem que olhar no olho da pessoa e falar o que você entende sobre o que ele perguntou. Aí nós estamos aí na questão dos concursos públicos. É um medo tremendo, é um sofrimento, é uma angústia para quem estuda igual um condenado. É, Estuda, estuda, estuda. Sabe a matéria. Então ele já tem um princípio para dar certo na oratória. Ele sabe a matéria, ele sabe porque ele passou, entendeu? é a última etapa do A concurso. última etapa, olha a pressão. A última etapa, eu peço uma coisa que, ao longo de 30 anos, eu não fui treinado. Ao longo de 30 anos, eu fui treinado a sentar a bunda na cadeira, olhar o meu livro, ler, resolver exercícios, de vez em quando fazer uma pergunta. 30 anos eu fui treinado isso. Aí agora eu estou fazendo um teste que define a minha vida. Se eu vou ser bem sucedido financeiramente, ter uma paz em relação ao emprego, ou se eu vou ter que voltar a estaca zero, fazer a prova de novo, passar por todo aquele processo e chegar ali. E aí a gente coloca nossos alunos de direito nessa situação. É E acontece injusto? muito, vai, Evaristo?
É injusto? É a regra do jogo, né? É a regra do jogo. E aí onde está a questão de você procurar um pouquinho mais além dos muros da universidade. É você buscar essa qualificação fora da universidade se ela não te dá. E aí, quando eu chego lá para fazer a prova, eu tenho pessoas que sabem tão quanto eu, ok? Concorda? Ele Claro. te pergunta, ele sabe a resposta que ele quer. Você não sabe a pergunta. Às vezes quem pergunta foi a pessoa que criou A aquela pergunta, pergunta aquele assunto. Ele é o criador daquele assunto do jurídico que está se contexto e tudo questionando, mais. justamente. Então ele sabe, se você vier com um embromation, não vai rolar de Não vai jeito colar nenhum. de jeito nenhum. Não tem jeito. E aí o que eu faço? Eu tenho que estar primeiro preparado. Agora, não adianta você, nas vésperas da prova, ficar só sentado na cadeira estudando e chegar lá, vai vir adrenalina, você vai travar, não vai sair nada. Se você tiver que estudar nesse momento, é estudar praticando, é ficar em pé, é falar alto, é falar baixo, é gesticular, é olhar no olho, é olhar para você no espelho, é chamar a esposa, chamar a namorada, chamar o primo, apresentar para todo mundo. Faz um simulado. Faz um simulado. Isso é tão interessante porque até vamos pensar que não é prova oral, é uma prova escrita. Se você não estuda, a hora que você chega a fazer a prova, você vai ficar nervoso. Se você sabe a matéria mais ou menos, você esquece até aquilo que você sabe. Com Agora, certeza. se você treina fazer prova, segredo para concurso. Quem faz concurso aí que está nos ouvindo sabe que segredo para concurso é fazer prova. Sim. É você pegar lá... Tem vários assuntos que são obrigatórios repetir, porque não tem outra coisa a E aí, cobrar sobre aquilo. Então, acaba repetindo determinados temas, né? não, e o ato de sentar na cadeira, Cronometrar, cronometrar e fazer aquele tanto de questão. fazer um preparatório físico ali de ficar 3, 4 horas sentado, mental. Isso é para fazer a prova por escrito. E por que a oral não tem que fazer isso? Aí na oral, o que acontece? As pessoas acham que em 15 dias, dependendo da situação, resolve a vida. Não, é um pouquinho mais demorado. Por isso que é interessante. O cara já se dispôs a fazer esse tipo de concurso, ele já tem que ir de maneira leve fazendo essa capacitação. Porque uma hora ele passa. Se ele passou, ele vai estar, opa, estou em casa, esse aqui eu domino e tiro de letra. Vai para a faculdade dar uma aula, vai dar uma palestra gratuita num lugar numa associação, vai treinar aquele assunto que você está estudando, entendeu? Então, na verdade, essa questão da preparação, do ensaio, vamos assim dizer, cabe em qualquer tema que foi tratado aqui, né? Qualquer questão que vai ter uma avaliação, uma oratória, questionamentos, ou seja, prova, entrevista de emprego, qualquer coisa. É importante fazer uma simulação, né? Do que você falaria, como você se portaria, de postura, sentar, etc. E deixa eu te falar, o que acontece? Vou te dar um exemplo típico que eu passei. Eu fiquei 2 anos para passar numa prova escrita de um curso aí que eu fui fazer. Agora, por que eu não passava? Eu fiz 2 provas, eu passei, na verdade, fiz 3, aí tinha 3 fases, né? Fases não, 3 provas. Aí na primeira prova que eu fiz das 3, eu passei uma. Na segunda eu passei mais uma, eu fiz 2 que faltava, eu passei mais uma. E na terceira eu passei na última aí, boa. O que aconteceu, essa minha reflexão em cima disso? Por que eu não passei? Eu sabia a matéria, sabia nitidamente, só que a prova tinha 100 questões dissertativas, 100 questões para eu fazer em 2 horas cada prova. Deixa eu puxar demais. É muito pouco tempo. Não é nem o intelectual, não é nem o conhecimento da matéria. É a mão. Sabe o que é? Na primeira prova, todo mundo da turma, era uma turma de 7 alunos, 7 alunos, todo mundo dando cãibra, que a gente não acreditava. Dando cãibra. Então, na última prova, eu falei, agora ou eu passo, eu fiquei assim. Lembro que eu fui para casa do meu cunhado em São Paulo, ficava lá só, nem estava estudando mais, eu ficava só escrevendo. Escrevendo. Assim, não é a mesma coisa, mas eu posso dizer que é cansativo tanto quanto, mas eu consigo entender o nível do que você passou. Eu já fiz provas de concurso, provas fechadas, marcação de X, e assim, já é muito cansativo, né? Você ficar ali 4 horas fazendo 100 questões, com 5 alternativas, você lê todas elas, 500 itens, Pensar. marcar um X, pensar e marcar um X. Agora você pensa em escrever, né, 100 questões. Aí que tá. Mas era a regra do jogo, eu me dispus a jogar o jogo, então não podia ficar reclamando, entendeu? Faz parte. Mais um entendeu pra jogada aí. Entendeu, você gostou desse, né? Nossa senhora, não sei por que ele tá comigo hoje. Mas é isso aí, mas eu já tô alimentando meu cérebro aqui, falando, ó, você tá falando demais, entendeu? Então agora mesmo eu já seguro, só falo em.
A hora que eu perceber o em, eu já paro de falar, entendeu? O Éder também entrou aí agora. O Éder, seja bem-vindo aí, viu? O Éder Bom, eu acho William, que é o Éder William. Desses pontos que foram apresentados aqui hoje que a gente mandou, eram esses temas, né? legal, Então, assim, legal. de um apanhado geral, você já teve contato com advogados, né? Eu Sim, acredito que sim. Eu sim, sei que sim. sim, de alguns casos. Pelo menos um eu tenho certeza. Então, assim, dentro dessa avaliação sua, qual que é a importância dessa oratória para a sua contratação ou não de um profissional da área jurídica? Opa, vamos lá. Então vamos pensar o seguinte. Vem comigo, Clóvis. Se eu, se eu quero contratar um advogado, vamos pensar que eu ligo para ele primeiro. Vou ligar. Não vou nem ter o contato tete a tete com ele. Vou ligar apenas. Se essa pessoa me atende sem energia, sem um alto astral, sem demonstrar firmeza, firmeza de pessoa mesmo, não precisa nem ser firmeza de conteúdo, porque conteúdo você pode falar, não, eu vou ver aqui e te falo, talvez você não saiba. Certo? Se essa pessoa não demonstra isso, automaticamente isso te contamina. E aí você desliga o telefone e fala, caramba, não me senti bem com esse negócio. Isso por telefone. Uhum. Imagine isso acontecendo pessoalmente. Imagine, principalmente hoje você falando com o cliente e olhando no celular. O que você está demonstrando para ele? Que você não está nem aí para ele. Desinteresse, falta de Desinteresse interesse. total. Então a gente tem que se policiar nesse sentido. Principalmente nesse nosso hábito de estar o tempo todo no celular. Se eu estou com a pessoa, nesse momento de negociação ou de ouvir ela, ouvir o problema dela, eu preciso estar ali naquele momento, porque pode passar alguma coisa batida e eu deixo de soltar o gatilho da venda, o gatilho ali que você precisa soltar para a pessoa se conectar com você, a pessoa conectar com você e no final fechar esse contrato, porque é o que a gente está fazendo, né? Você está aqui comigo agora, a gente bater nesse papo, para a gente aprender juntos e para no final você poder atender melhor o seu cliente. Sim, E pronto, atendendo melhor, você vai estar mais satisfeito, ele também vai estar mais satisfeito, gera confiança, e gerando confiança, a gente tem a chance de chegar na frente de um juiz e falar com mais confiança. E comprar a briga do cliente também, porque se você não gera conexão, nem o advogado compra a briga do cliente. Ele só faz aquilo ali por proforma, pega uma petição lá pré-montada e pronto, já fiz demais aqui, pronto, e vai lá e faz. Agora, se você gera conexão, se você cria empatia com o cliente cria empatia com você, as coisas fluem bem melhor. Até para você escrever aquele resumão lá que você faz, descreve aí para mim o que aconteceu. Se a pessoa está tranquila do seu lado, ela escreve muito melhor e isso facilita você buscar a legislação para aplicar. certo. Não, Faz sentido, Clóvis? total sentido. E até porque, foi o que você disse. A regra é que quando se chega até nós, a via de regra, é com um problema, né? Então, assim, ele precisa ser ouvido ali, um desabafo. Acaba querendo ou não que a gente fica um pouco meio que no psicólogo ali, que é Uhum. um desabafo do Por cliente, aí. é um desabafo do cliente, uma sensação de potência, de que foi lesado, de que sofreu grandes prejuízos e precisa ser salvo, vamos assim dizer, Sim, né? sim, sim. Então, são dois pontos. O primeiro do psicólogo aqui para você acalmar, não, vamos resolver, né? Traz para mim, vamos cuidar dessa situação. Sim, E a empatia, que é o que você disse. Então, vai ser um conjunto da obra, né? sim, sim. E sem isso não rola. Não rola. E aí nós estamos falando para o profissional de direito, mas vai lá para o profissional de medicina para você ver. Tanto que é gritante quando o médico não conecta com o paciente nem toma o remédio, cara. É um negócio Não tão sente sério que confiança, o não paciente, acredita. ele compra o remédio e não toma. Porque ele não, você não transmite, você não deu importância para aquilo, você não conseguiu convencer que a solução era o remédio. Aí você tem uma dificuldade enorme aí das nutricionistas. Tá entendendo? A nutricionista passa as coisas, orienta e não sai. E Por quê? nesse, Talvez não gera conexão, entendeu? Se não gerar, não tem. Pois não. a importância então, de ligar, como você falou, ligar o conteúdo com a pessoa. Sim. Olha, desses pontos, tem algo que não da área jurídica, você acha que seria importante para apresentar, de que você esperaria de um profissional da área jurídica para que ele te convencesse a contratar ele ou algo dessa natureza? Primeiro, é me escutar muito bem. Ponto. A partir do momento que ele me escuta, ele consegue conversar comigo melhor.
E depois é olho no olho. Uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro emprego, meu primeiro patrão, Sinésio Dutra. O cara, só para você ter noção, a frase que ele me disse para admitir, ele falou: eu vou te admitir. Eu sinto firmeza nas pessoas que olham olho no olho. E o bichão desse jeito assim para mim. Ó. Eu, vixe Maria, eu nem sabia que não tava vendo nada na minha frente. Você estava olhando, mas estava ceguinho, né? Mas o que eu estou querendo dizer é essa comunicação de olhar, ela diz muito. E você vê isso na sua casa, vê isso nos seus amigos. O amigo, quando não está firme no que ele está falando, ele olha para baixo e isso demonstra fraqueza. Quando ele está firme mesmo, ele está olhando para você, ele está convicto daquilo que ele está ali defendendo, entendeu? Oh, entendeu de novo, rapaz. Uhum. Mas é isso aí. Nós temos alguns colegas aí que estão online, amigos também, mas Show. alguém tiver alguma dúvida, quiser encaminhar para nós alguma pergunta sobre a velocidade da fala. Falar rápido, agitado, tranquilo. Calmo. Aí é o seguinte, lembra daquela apresentação de 1 hora que nós falamos lá? Certo. Do júri? A velocidade é algo que pode ser usado tanto alta quanto baixa, ok? Quando pequena, né? Então isso a gente tem que entender que dependendo do que você tem que falar, o tempo que você tem, você usa. Se você tem um tempo que está muito tranquilo, para você ser mais audível, melhor entendido, é muito interessante que você fale numa velocidade um pouco mais tranquila. Agora, se você tem pouco tempo, é tipo aquela propaganda do Ministério da Saúde adverte, entendeu? Corre-se o risco de você não ser ouvido. Só se repetir várias vezes ali, todo dia você está falando, aí sim. Mas, fora isso, a gente tem que buscar, se for uma apresentação curta, equilibrar o tempo. Se for uma apresentação longa, vale a pena você dar um pico lá em cima, depois volta, fala um pouquinho mais tranquilo, entendeu? Todos quanto a gente não tem tempo nenhum. É o seguinte, existe o tal do pitch de vendas. Você tem 30 segundos para convencer alguém, cachorro doido. 30 segundos. E aí você tem a velha frase que quase toda live aqui eu falo. Para falar de improviso, a gente tem que planejar muito. É um negócio muito... é um negócio muito interessante. Estou neste caso. Para falar de improviso, a gente tem que planejar muito. E se a gente não consegue falar aquilo que está exigindo, diz que não sabe. É melhor falar pouco ou não falar do que a gente falar algo que a gente... não tem conhecimento. Que não temos conhecimento, que depois, ainda mais hoje nessas redes sociais, dependendo da situação, a pessoa vai ser bombardeada pelos profissionais. Entendeu? Dizer que vai procurar, que vai estudar, depois dar a resposta. É isso aí, não sabe, não sei, pronto, acabou. E me dá seu e-mail, me dá seu WhatsApp que eu te passo a pesquisa e te respondo quanto antes. Quem quiser também me passa o e-mail que eu respondo. Agora, vamos supor que você chegou, se deparou com a situação ali e precisa achar uma resposta para a pessoa. Se você tem a resposta, fale. Se você não tem, pede um tempo. Aí a pessoa pressionou, é melhor você falar, olha, não quero cometer um erro aqui com você, eu preciso consultar os meus livros, preciso consultar o site e tal, e assim por diante. Tem uma outra pergunta aqui, e ela perguntou aqui, técnicas para manter a atenção, para chamar a atenção, para deixar o ouvinte focado em você. Tem algumas técnicas específicas? Vamos lá. Movimentação, Pamela. Movimentação. Porque se você para e fica num lugar só, a pessoa entra no estado de flow, né? Ela começa a viajar. Sabe quando você está lendo um livro, você lê a página inteira, mas não viu o que está escrito? Acontece muito. Automaticamente isso vai acontecer quando você está falando. Se você se movimenta, o olho dele é igual criancinha. Eu estou com a sobrinha aqui em casa e se você se movimenta, ela faz desse jeitinho assim. Ó. Ela vai te acompanhando. Aí depois ela volta, do jeito que você se movimenta. Só de fazer isso, mesmo que ele esteja fora do ambiente, que ele esteja pensando na borda da bezerra, o que acontece? O cérebro entende que esse movimento está acontecendo porque algo lá de fora está acontecendo diferente. E aí o que eu faço? O que o cérebro faz? Volta para a sala de aula, volta para a palestra e presta atenção. Então, a movimentação é uma dica. A movimentação também, voz mais para cima, voz mais para baixo, também é uma dica. E aí que está. Você pode, se tiver apresentação, tiver slides, você pode comunicar com o slide também.
O que é importante, põe em caixa alta, em negrito, põe sublinhado, faz uma marca, uma cor diferente, nada de ficar todo colorido, né? Mas dá para adotar várias técnicas para chamar a atenção. Outra coisa que chama muita atenção, a participação de colegas. Muita atenção. E o que a gente não pode fazer, viu, Pamela, é chamar a atenção de quem não está prestando atenção. Isso aí, Dá, né? aquele cara está lá, está até roncando, ou está cansado, a gente não sabe o motivo. Mas se você conversa com alguém do lado dele, ele sim começa a prestar atenção em você, porque, opa, agora mesmo pode ser eu. Deixa eu firmar aqui para... Isso é conhecimento de causa, isso é verdade. Isso aí, rapaz, Acontece mesmo. Acontece demais. Nós tem uma outra pergunta aqui da Leandra. Perguntou, a dúvida é o seguinte: como lidar com diversidade de personalidades? Quando você está, por exemplo, sei lá, uma reunião específica, 2, 3 pessoas, você sabe que cada uma tem uma personalidade ali diferente. Como lidar com esses pontos? Vocês conhecendo isso? Então vamos lá. Se for 2 pessoas, está fácil. Se eu conheço as pessoas, está fácil. Eu tenho que ser meio a meio, entendeu? Se eu não conseguir fazer isso com 2 pessoas, imagine com 30. Aí a gente tem que ver se tem uma pessoa um pouco mais extrovertida, outra mais introvertida. Durante a apresentação, eu tenho que ter esses momentos. Porque senão eu não conquisto uma, ou deixo de conquistar. Se eu for muito sério, é só o cara que é sério que vai me dar valor. Ó, vai estar lá assim todo. Agora, se eu for muito brincalhão, só o cara que é brincalhão que vai me dar valor. Então eu tenho que tentar equilibrar isso de alguma forma. Agora, se eu estou com um público muito grande, o que eu faço? Se não é uma área muito específica, por exemplo, eu tenho um congresso de advogados. Se for um congresso trabalhista, eu sei que quem vai estar lá é só interessados em direito trabalhista. Compreende? Agora, se for um congresso geral, congresso nacional de todos os advogados, eu não posso pensar que todos estão lá, tem o estilo do advogado penal, o estilo do advogado trabalhista. Eu tenho que tentar equilibrar e dissolver um pouco essas personalidades durante a minha apresentação. É ser sério, é ser um pouco extrovertido, é fazer os movimentos adequados, entendeu? Excelente. Beleza. Bom, hoje então nós falamos aqui de várias posições, várias questões de oratória que eu acredito que pode agregar não só para mim, para os colegas da área jurídica que acompanharam aí, mas também dos amigos que atuam em outros setores, porque, querendo ou não, a oratória, como a gente disse lá no início da live, ela é fundamental em qualquer área, seja pessoal, no relacionamento ou até profissional. Chegou outra? Chegou uma pergunta aí. Quando você está no público e tem pessoas que não gostam de você. Qual a melhor saída? Eu já passei por essa uma vez, cara. Foi triste, mas não era por causa de mim, é porque eu elogiei e coloquei um colega do meu lado, que foi quando eu lancei aquele livro de segurança do trabalho. E aí tem um colega que também é escritor, o Wellington Tavares, e ele estava do meu lado e um cara não gostava dele porque o primo dele tinha demitido, não sei das quantas lá, eu descobri isso depois. O cara não deixava ninguém falar, parecia que ele estava assim, implicadíssimo, eu nunca tinha visto o cara na vida. E assim, da turma falar, ô, silêncio aí, deixa falar, só para você ter uma noção. O que eu faço? Eu tenho 2 maneiras, eu posso ignorar ou eu posso tentar ganhar esse cara. Ignorar, dependendo da situação, fica chato. Tentar ganhar, talvez você não consiga. Olha o dilema. Mas a gente tem um segredinho muito bacana. Dê espaço para ele se expor. Dê espaço para ele se expor uma vez só. Aí, quando ele cansar, vou dar um exemplo, você dê 5 minutos para ele falar e deixa ele falar. Você responde se você conseguir, se você não conseguir, você tem que procurar, vai ter que... Posso continuar? Vamos combinar? No final da apresentação, a gente abre a pergunta, posso combinar com você? É aquela regrinha do sim, né? Se você conseguir o sim dele 1, 2, 3 vezes, ele sossega. São dicas. Tem gente que é quase impossível, mas são dicas que ajudam bastante. Ótimo. Vanessa, então, diante de... Pode te interromper, pode falar. Não, eu só falo o sentido, se a gente ganhar o sim dessa pessoa, a chance dele sossegar e aguardar o momento exato para questionar é muito grande. Eu te agradeço, Vanessa, porque você tirado um tempo aí para nós, você trazer os seus ensinamentos de oratória. Eu tenho certeza que isso vai agregar valor para todos nós que acompanhamos aqui, para mim, para os nossos colegas que assistiram, seja advogado ou não, isso agrega valor. Conhecimento nunca é demais, muito pelo contrário. Então,
Obrigado você aí pelas dicas, por ter Obrigado apresentado você para pela nós a oportunidade oratória. aí. E eu estou sempre à disposição, precisando aí, Tamo pode junto. contar comigo aí, seja aqui nas lives ou não, eu estou à Um disposição sempre. abraço aí, um abraço aí. Vai encerrar o Instagram agora mesmo, né? Pelo horário aqui. Vai. E manda um abraço aí pro cachorro doido. Um abraço para todos, minha esposa, Para todo mundo que todos. mandou A perguntas aí. Pamela, Obrigado, gente. obrigado. Tchau, tchau. Fiquem Com com Deus, Deus. todo mundo aí. Um abraço. Até mais.